Fala galera, rubro-negro raiz na área. Nação, é o seguinte, você que está chegando agora é novo no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e já aproveita também e deixa o like no vídeo, que isso mostra pra gente o quanto vocês estão gostando do nosso conteúdo, beleza? Ativa o sininho de notificações, porque eu posto vídeos diariamente aqui no canal e você vai ficar sempre por dentro de todos os conteúdos que eu postar aqui no canal, beleza? Assim que eu postar um conteúdo novo, o YouTube te notifica e te mostra aquele conteúdo que eu acabei de postar, beleza, nação? Estou sempre atualizando vocês aqui no canal de tudo que envolve o mercado rubro-negro, todas as coisas que envolvem o Flamengo eu posto aqui para vocês, chegada, saída de jogadores, renovação do técnico Jorge Jesus, que vai ficar assim no Flamengo até pelo menos no final do ano. O assunto desse vídeo hoje é um pouco desconfortável, é um pouco polêmico, eu vou falar disso mais para frente, do que aconteceu, sobre declarações do presidente do Fluminense sobre o Jorge Jesus, que eu não concordo, e vou falar com vocês no final do vídeo sobre isso. Antes disso, eu quero falar para vocês sobre uma possível especulação do Berril, nosso atacante, que está sendo sondado pelo Cruzeiro. Sim, é verdade, o Cruzeiro fez uma sondagem pelo atacante. Como o Cruzeiro tem perdido peças importantes e peças que não irão ficar no Cruzeiro para 2020, para a disputa da Série B, o Cruzeiro precisa se reforçar com atacantes e alguns jogadores em posições carentes. Então o Cruzeiro fez uma sondagem pelo atacante Berril. O Cruzeiro fez uma proposta que é o seguinte, nação. Ele pediu o Berril por empréstimo por um ano. Depois desse empréstimo, caso o Cruzeiro suba para a Série A, o contrato seria prolongado, beleza? Então, como o Berril tem contrato só até o final do ano com o Flamengo, o atacante não quis ouvir as conversas, pois ele preferiria ter um contrato mais longo, pois ele está com medo de acabar o contrato com o Flamengo e o Cruzeiro não quiser mais o empréstimo dele e ele acabar ficando sem clube. Então o jogador não quis nem ouvir mais as propostas, pois ele queria e preferia um contrato mais longo. Na minha opinião, o Berril teria que ir sim para o Cruzeiro, seria uma oportunidade de carreira para ele, ele está com 29 anos, ainda tem muita coisa para acontecer, tem muito gás ainda para gastar, e no Cruzeiro ele seria uma peça fundamental para o Cruzeiro na subida até a Série A, que eu acredito que o Cruzeiro volte à Série A em 2021, então o Berril sim teria chances como titular na equipe do Cruzeiro, e no Flamengo ele não terá tantas oportunidades por causa dos jogadores que acabaram chegando. O Flamengo se reforçou muito na posição do Berril, que é o atacante de ponta, então eu acho que ele não vai ter muitas oportunidades na equipe titular e nem como reserva ou entrar em algumas partidas no Flamengo, entendeu? Eu gosto do Berril, o Berril é um jogador exemplar, é um jogador que treina direitinho, faz tudo certinho, mas infelizmente ele não vai ter chances no Flamengo nesse ano de 2020. Agora é o seguinte, nação, quero comentar com vocês aqui uma certa declaração que o presidente do Fluminense acabou dando em sua entrevista. Ele comentou o simples fato do Jorge Jesus ter dado uma declaração falando que o Flamengo teria que ser o único time a jogar no Maracanã, porque ele viu que o gramado do Maracanã tá horrível e não ajuda em nada o Flamengo. E como vocês sabem, o Flamengo é o único que paga para usar o Maracanã. O Flamengo paga a parte dele e tem pagado a parte do Fluminense também. O Jorge Jesus comentou que o Flamengo deveria ser o único time a usar o Maracanã, que não se pode 2 ou 3 times utilizar o mesmo gramado, entendeu? Utilizar o mesmo estádio para ter jogos. Claro, isso irritou muito o presidente do Fluminense, porque ele sabe que o Flamengo banca o Fluminense, né? E que o Fluminense não teria condições de jogar no Maracanã se não fosse o Flamengo a ajudinha do Flamengo. Agora eu vou ler para vocês aqui a declaração dele, um pedaço da declaração dele para não ficar muito longo, beleza? Eu vou ler para vocês os absurdos que ele falou. Vejo como lamentáveis essa declaração do Jorge Jesus. Primeiro porque ele chegou no Brasil semana passada e talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu, a história da parceria dos dois clubes. Costumo dizer que, quando o time está ganhando, todo mundo acha engraçado o que se diz.
Acho que se o time dele estivesse perdendo, ele estaria mais preocupado em dizer outras coisas. Lamento, e não é só pelas coisas que foram ditas em relação ao Fluminense, não. E ao Vasco, Botafogo também. Os clubes não se formaram sem a participação dos outros. Assim, nação. Primeiro, que o Jorge Jesus não chegou ao Brasil semana passada. Segundo, ele já conquistou mais do que a história do seu time. É isso mesmo. Tá magoadinho porque o Jorge Jesus falou a verdade e resolveu falar merda, né? Resolveu falar merda na coletiva de imprensa. O problema é seu. O que o Jorge Jesus falou está corretíssimo. Não se pode um time, 1, 2, 3 ou 4 times jogar no mesmo gramado em sequência, igual está acontecendo. Tá jogando Fluminense, tá jogando Flamengo, tá jogando Botafogo, tá jogando Vasco. Não se pode, até porque o único time que está arcando com isso, arcando com os prejuízos, é o Flamengo. Então, o Jorge Jesus está corretíssimo no que ele disse. Na minha opinião, está corretíssimo. Quem achou ruim, que pague, pelo menos a sua parte, já que não está pagando, né, o presidente do Fluminense. E você falou o que quis, agora tem que escutar o que não quer também. Porque toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. O Jorge Jesus falou que o Flamengo tem que ser o único time a jogar no Maracanã. Tá correto. Porque o Flamengo é o único time que paga as dívidas, paga com os prejuízos e cuida do Maracanã. Se o Fluminense pagasse pelo menos a parte dele, ele estaria sim no direito de usar. Mas não paga nem a parte dele. O Flamengo já joga o suficiente para o gramado aguentar. Só o Flamengo já colocaria uma carga muito grande no gramado, pois o Flamengo joga frequentemente no Maracanã. Ainda junta Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, por quê? Por que o Flamengo tem que ajudar os outros clubes grandes do Rio, se quando o Flamengo precisava, nenhum deles veio ajudar o Flamengo? Eu vi declarações de que o Flamengo devia ajudar com dinheiro, ajudar a pagar a luz, ajudar a pagar a água dos outros clubes. Não. O Flamengo vivia na merda. Nenhum dos outros clubes veio estender a mão ao Flamengo. Agora que o Flamengo tem dinheiro, está em outro patamar, vocês querem, né, uma ajudinha, né? Vocês querem uma mãozinha, né? Não, não vai ter mãozinha não, irmão. E se eu fosse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, eu cortaria sim essa parceria de Flamengo e Fluminense, pois o único prejudicado é o Flamengo. E o Fluminense só sai beneficiado nessa parceria, pois o Fluminense não paga aquilo que ele usa, que é os jogos que ele tem no Maracanã, e ainda ganha por isso. E o Flamengo tem que arcar com as despesas, entendeu? E não tá ganhando nada do Fluminense. Só declaraçõezinhas de presidente com raivinha do Jorge Jesus. Isso incomoda mesmo. Incomoda. Vitórias, títulos, incomoda muito, né? Mas ainda vai incomodar muito mais, porque esse ano de 2020, se preparem, secadores, porque o Mengão vai ganhar títulos muito mais do que ganhou em 2019. Se é que é possível, porque o Flamengo já fez história, e uma história muito maior do que o seu clubezinho, viu? Não adianta ficar bravinho com o Jorge Jesus, não. O Jorge Jesus está corretíssimo no que ele disse, e eu apoio totalmente. Saudações rubro-negras.